Fala pessoal, Neto aqui mais uma vez. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre PL, tá? O que é PL? É uma Procedural Language, tá? Aqui dentro do Oracle. Outros bancos de dados também trabalham com PL, mas é possível que a sintaxe seja outra, tá? Então, como a gente está trabalhando aqui com o Oracle, vamos seguir a sintaxe do Oracle. Eu não falo muito isso nos meus vídeos, mas dê uma força aí se você puder. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, mas também se não quiser, você pode ficar livre à vontade, ok? Pode só assistir e armazenar o conteúdo. Espero estar lhe ajudando e vamos para o que interessa, que é código. A gente vai iniciar aqui fazendo um server output on, tá? Set server output on, que a gente está dizendo a ele aqui, ó, você vai ativar a saída do script, ou seja, a nossa saidinha aqui embaixo. Ele vai, quando a gente executar o código, ele vai retornar aqui alguma coisa que a gente vai estar mandando através dessa função dbms output.put underline line, e aqui um texto. Só que para funcionar, para isso aqui funcionar na PL, a gente precisa colocar um bloco, tá? Um bloco de código que ele inicia com begin e ele finaliza com o end, ok? Eu gosto sempre de indentar aqui porque o código fica sempre organizado. Mas o begin significa início e o end significa fim. Se a gente executar isso aqui, veja que ele retornou aqui para a gente o texto, tá? Que a gente colocou aqui dentro. Então vamos lá. Aqui nesse PL a gente pode também declarar variáveis, tá? Então a gente cria aqui um bloco chamado declare e aqui dentro a gente vai declarar algumas variáveis. No nosso caso aqui a gente vai declarar duas. A gente vai declarar aqui, ó, valor empregado. Vou colocar aqui id empregado, tá? Ele vai ser do tipo number. Vou colocar aqui o tamanho 10. E nós vamos declarar aqui também o valor salário, ok? Que ele vai ser também um number do tamanho 10 com duas casas decimais, certo? Então criamos aqui essa variável de empregado, declaramos a primeira variável e declaramos a segunda variável. E aqui no begin a gente vai fazer exatamente o nosso código. Você vai ver que ele é bem semelhante ao que a gente já estudou anteriormente. No caso do select, a gente normalmente usa assim, tá? Só que aqui a gente está executando um comando que vai precisar alimentar, atribuir valores a essas variáveis. Então, qual é o valor que a gente vai precisar atribuir através aqui do select? A gente vai precisar pegar o salário, tá? Então vou colocar aqui o campo salário e o retorno desse salário eu vou precisar informar ele lá na variável. Então como é que eu faço isso? Basta eu colocar aqui, ó, into e o nome da variável, valor salário, ok? Vou até colocar no lugar de valor, vou colocar novo salário, aqui, novo salário. Deixar só salário. Pronto. O que vier aqui da nossa tabela do campo salário, o retorno na minha consulta, ele vai ser incluso lá no salário. E aqui agora eu vou fazer um where, eu vou até pular a linha aqui para ficar melhor. E aqui a gente vai colocar uma condição que é a seguinte: o employer ID vai ser igual ao meu ID empregado, tá? Ô Neto, de onde é que vai vir o valor do meu ID empregado? Eu posso já aqui na declaração, ó, eu já posso atribuir a ele um valor. Então posso colocar aqui que o valor do meu ID empregado vai ser o valor 100. Outra maneira que eu posso fazer é aqui antes do meu select eu informar que o meu empregado, o ID dele vai ser 100. Isso aqui é um sinal de igual, tá? Lá no Visual G Portugal a gente fazia assim. Algumas linguagens de programação usam assim e algumas usam assim, que é o caso da PL aqui do Oracle.
Então, com isso aqui, a gente vai executar, vai ver se vai dar algum erro. Não dando nenhum erro, a gente vai seguir. Se der algum erro, a gente vai corrigir. Executamos, não deu nenhum erro. Ele retornou aqui o texto, que é o que está aqui. E agora a gente vai dar continuidade para ele retornar aqui no lugar desse nome texto, retornar justamente o ID do empregado e o salário do empregado, tá? Que a gente vai pegar lá na tabela. Então aqui a gente pode colocar um texto, ó. O salário do... Colocar o funcionário. Vamos pegar também o nome desse funcionário. Vamos lá. A gente coloca aqui. Deixa eu fazer assim. First name into nome. E aqui a gente cria uma variável para o nome. Nome, só nome mesmo. Varchar 2, tamanho 50. Pronto. Então a gente agora aqui tem o first name e tem o salário. Ele está dando um errinho aqui. Ele está dando erro de sintaxe. Então acredito que não seja dessa forma. Vamos executar e vamos esperar o erro acontecer para ver o que é que ele diz aqui. Ele está dando um errinho aqui porque a sintaxe não é dessa forma. Então possivelmente vai ser assim. A gente primeiro informa os campos e depois a gente informa as variáveis. Ok? Como ele não deu nenhum erro aqui, possivelmente é dessa maneira. Então executamos. Ele só retornou aqui a saída, ó, o funcionário, que foi o que a gente colocou. E agora a gente vai colocar essas informações para retornar aqui para a gente. Então o funcionário é nome, recebe o salário de salário. Ok? Se a gente colocar dessa forma aqui, a gente simplesmente escreveu um texto e ele não está reconhecendo nenhuma das nossas funções lá em cima. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir aqui entre textos e variáveis. Como é que a gente faz isso? A gente coloca aqui, ó, aspa simples. Isso aqui vai ser um texto, tá? A gente coloca outra aspa simples. A partir desse momento, esse daqui é outro texto, ok? E para a gente unir esses dois aqui através do PL aqui, a gente vai usar um código de concatenação, que é união. A gente vai unir. Então, para unir aqui, a gente usa essas duas barrinhas aqui reta, tá? As barrinhas na vertical. Então, se a gente executar isso aqui, você vai ver que ele vai escrever o texto por completo. Porém, são dois textos separados. A gente tem esse e tem esse. Então o que a gente precisa fazer agora aqui é concatenar o nosso texto que a gente quer com as nossas variáveis. Então eu vou pular a linha aqui, vai ficar melhor de visualizar. Então aqui, ó, a gente vai ter aqui o funcionário. A gente precisa falar o nome do funcionário. O nome do funcionário está na variável nome. Então a gente vai colocar só a variável nome e vai concatenar essa variável com o restante do texto. Lembrando sempre de dar o espaço aqui, para quando ele unir esse nome aqui no meio, ele ficar com espaço tanto de um lado quanto do outro. E recebe o salário aqui. Não é esse salário, é outro salário. Esse salário aqui, mesma coisa, ó, a gente dá um espaço, a gente concatena esse negocinho aqui. A mesma coisa da gente tá fazendo assim, tá, pessoal? Eu coloco só esse espaço aqui para ficar organizado. E aqui, como não vai ter mais nenhum texto no final, vamos colocar um texto no final. Pronto. Só para finalizar com aspa também. Então a gente aqui, ó, tem um texto inteiro, tem uma variável, tem outro texto, tem outra variável e tem outro texto que finaliza. Então a gente tem todo esse conteúdo aqui e a união das variáveis com os textos através desse código. Selecionamos tudo, executamos. Tá aqui, ó, o funcionário Steven recebe o salário de 24 mil. Por que ele retornou Steven? Porque a gente informou aqui o ID 100, tá? Se a gente for lá na nossa tabela, o ID 100 é o Steven. Se a gente colocar o ID aqui 101 e executar, ele vai trazer agora a Nina, recebe o salário de 17 mil. Então, dessa forma aqui é que funciona o PL, ok? O que é que a gente pode fazer agora aqui para melhorar? A gente tem uma função aqui no PL que é a função accept, ok?
O que é que a função accept faz? Ela vai armazenar um retorno, tá? Primeiro vamos por parte. Primeiro a gente vai fazer o seguinte: a gente tem a prompt. Essa prompt ela vai abrir um campo para a gente digitar alguma coisa, tá? E tudo que a gente digitar nela vai ser atribuído a uma variável através do accept. Então, qual que é a sintaxe para isso? A sintaxe é accept, tá? A gente vai colocar aqui a variável, o nome da variável que a gente vai usar. Então, vamos colocar aqui entrada. E a partir desse momento a gente vai abrir o campo para digitar alguma coisa, que é o prompt. E aqui dentro a gente pode colocar um texto que vai aparecer na tela, por exemplo, digite o código do funcionário. Então vamos lá, digite o código do funcionário. Então o que é que vai acontecer aqui nesse momento? Eu vou executar, mas o nosso retorno não vai mudar nada. Eu só quero que vocês vejam essa funcionalidade aqui, tá? Então executamos, ele abriu aqui para mim, ó, esse campo, digita o código do funcionário. Vou colocar aqui 100, ok, acabou seu script. Por quê? Porque eu marquei isso aqui para ele executar só isso aqui. Porém, o meu dado ele foi adicionado na variável entrada, ok? Então se eu vier aqui antes desse putLine de baixo, fizer um outro output.putLine e aqui dentro eu colocar a variável entrada e executar esse código aqui agora, se eu colocar aqui, ó, o código do funcionário 100, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu preciso passar com esse dado aqui, tá? Que é informando que está vindo lá de um accept. Então vamos executar novamente. Executamos. Vou colocar aqui o valor 100. Vou dar um OK. Ele me retornou aqui, ó, 100. Tá vendo? Eita. Deixa eu subir aqui. Pronto, 100. Aqui, ó, 100. Ok? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse entrada e no lugar da gente passar o ID do empregado aqui manualmente, a gente vai pegar o que a gente informou aqui no prompt e está salvo numa entrada. Então a partir do momento que a gente executar esse código aqui agora, ele vai perguntar para a gente quem é o funcionário que a gente quer. A gente vai colocar aqui 100, ele vai retornar: o funcionário Steven recebe o salário de 24 mil. A gente executa de novo o código. Vamos colocar o 105. Ele vai retornar agora: o funcionário David recebe o salário de 4.800. Executamos novamente. 200. Ok. O funcionário Jennifer recebe o salário de 4.400. Então é dessa forma aqui que funciona o PL, tá? Então agora sim, de fato, no próximo vídeo, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que a gente pode compartilhar nesse ainda. Temos sim, vamos lá. Pessoal, tudo isso aqui, eu sou bem sincero com vocês, tudo isso aqui que eu estou passando para vocês está anotado lá no meu GitHub, tá? Porque eu não sou nenhum robô que sei tudo 100% decorado. Então eu faço também consultas aqui durante a gravação do vídeo e eu sou bem sincero, bem aberto para falar isso tranquilamente, ok? Então vamos lá. Aqui você pode fazer também outras coisas como update, insert, delete. Vai depender muito do seu código. Outra coisa que você pode ter aqui são condicionais, tá? Eu vou excluir tudo isso aqui. Eu vou excluir tudo que a gente fez aqui. Acredito que esse accept aqui ficou bem entendido, então eu não vou usar ele. Eu vou usar simplesmente aqui criar uma variável idade, que vai ser do tipo number. Colocar 3, né? Porque ninguém vai ter mais do que 999 anos. E aqui eu vou atribuir a ela um valor inicial. Pronto, 10. E aqui agora a gente vai trabalhar com condicionais, ou seja, aqueles nossos bons e velhos ifs e else, tá? Então a gente vai fazer aqui o nosso primeiro teste, ó. Se a idade ela for menor que 11,
Então, dbms underline output.put underline line é uma criança, tá? Ponto e vírgula para encerrar a linha de comando. E aqui embaixo a gente pode fazer simplesmente um else. Eu vou copiar aqui e vou colocar não é uma criança. Não é uma criança, certo? E para finalizar o if, a gente pode vir e fazer um end if, ok? Então a gente vai executar agora aqui esse código. Executamos. Ele retornou aqui, ó, é uma criança, tá? A barra de rolagem agora não me traiu não. Pronto. É uma criança. Por quê? Porque a idade dele é menor do que 11. Se a gente colocar aqui a idade 15 e executar esse código, não é uma criança. Então ele está caindo agora aqui no else. Então vamos adicionar outras condições dentro de um mesmo if. Como é que a gente faz? A gente pode usar o se não se, que aqui seria um else if, tá? Em algumas linguagens se usa a nomenclatura else if ou else if. Aqui no caso do PL, ele usa o else if dessa forma. Então aqui, depois do else if, a gente pode adicionar outra condição. Então vamos adicionar aqui, ó, menor do que 20 anos. Menor do que 20, ele vai retornar que é um jovem, tá? É um jovem. Nós vamos adicionar mais aqui. 30 anos. Estou na casa dos 20. Adicionar mais um. 40, menor do que 40. Estou na casa dos 40. E se já passou dos 40, independente da idade, ainda sou novo. Pronto. Certo? Então nós temos aqui algumas condições. Se ele for menor do que 11, vai cair aqui. Se ele for menor do que 20, vai cair aqui. Menor do que 30, aqui. Menor do que 40, aqui. E qualquer outro dado diferente das condições que estão aqui em cima, ele vai cair aqui, ok? Então vamos executar aqui com 15. 15 é um jovem. 25, estou na casa dos 20. 35, estou na casa dos 40. 55, independente da idade, ainda sou novo, tá? Então é isso aqui. No próximo, a gente já vai trabalhar agora sim, de fato, com cursores, ok? Cursores e procedures. Então, por esse vídeo é só. Até o próximo. Tchau, tchau.